Olá! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre Akenaton, o grande hino de Aton, Moisés e o Salmo 104. Bem, o que essas coisas todas têm a ver em comum? A gente vai falar sobre isso, mas antes, eu queria dizer o seguinte, que Deus, o único Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele nunca foi o Deus de apenas um povo. Ele nunca foi o Deus apenas de um planeta. Ele é o Deus regente, dominador de todos os universos, os que existem, os que não existem, os que poderiam ter existido. Ele é o governador e conhecedor de todas as realidades, as que são, as que não são, as que poderiam ter sido, e de todas as possibilidades e das impossibilidades. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E ele se revela a todos aqueles que desejam conhecê-lo. A Bíblia cita alguns. A Bíblia, no Antigo Testamento, é a história dos judeus, né, dos hebreus. Mas mesmo ela cita pessoas que tiveram conhecimento acerca de Deus que nem mesmo judeus eram. Por exemplo, Jó. Não sei se você sabe, a história de Jó se passa antes da história de Abraão. Ele nem mesmo... Abraão nem existia ainda. E Jó já conhecia Deus. E por falar em Abraão, Abraão foi ensinado, tomou conhecimento acerca de muita coisa do Deus Altíssimo por um outro homem chamado Melquisedeque, que era príncipe e sacerdote da cidade de Salém, que é hoje a atual Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é muito mais antiga do que Abraão, e já havia naquela cidade um povo que adorava ao Deus Altíssimo. A gente conhece muitos. Eu gostaria de falar aqui sobre um homem, um faraó do Antigo Egito, chamado Amenhotep IV, que depois mudou de nome e veio a se chamar Akenaton, que significa agradável a Aton, que também teve um conhecimento de Deus. Quem era Akenaton? Né? Quem era Akenaton? Akenaton, ele era, como falei, um faraó da 17ª dinastia do Antigo Egito. Ele governou entre 1351 e 1334 a.C. Eu acredito, eu tenho, assim, para mim, a impressão de que ele teve uma experiência com Deus, ele teve um entendimento acerca de Deus, que ninguém teve antes dele. O que ele fez? No Antigo Egito, ele teve um entendimento, teve uma teofania, ele aboliu a antiga religião politeísta do Egito, com todos aqueles deuses do Antigo Egito, estabeleceu uma nova religião que que tinha como Deus, ou como símbolo, um Deus por nome Aton. Aton significa disco. E quem era esse Deus Aton? Amenhotep IV, que depois veio a ser chamado, como eu falei, de Akenaton, ele entendia... Quem diz que ele adorava o sol está errado, está equivocado. Ele não adorava o sol. O que ele acreditava é que Deus não podia ser nomeado, que Deus não podia ser desenhado. Ele era grande demais e não poderia ser esculpido. Ele era como o sol, que é impossível ficar olhando para ele. E daí ele escolheu o sol, né, o disco do sol, para representar o Deus o Deus ao qual ele estava adorando. Chamou a isso de disco, né? O disco, ou Aton. E aboliu a antiga religião dos egípcios, tirou completamente o poder dos sacerdotes, do clero antigo, o poder e o dinheiro também, a riqueza desses sacerdotes. Veio a construir uma cidade chamada Atetaton, que é a cidade de Aton, e nessa cidade construir um templo para adorar ao Deus que ele estava cultuando. É muito interessante essa história, mas o mais interessante disso tudo é que ele fez um hino chamado de O Grande Hino de Aton. Esse grande hino de Aton
é de uma riqueza simbólica muito grande. Eu vou colocar aqui embaixo o endereço do nosso site, www.cristãosdireitos.com, e lá eu vou colocar o grande hino de Atom na íntegra. Para quem gostar, para quem quiser conhecer o hino, o grande hino de Atom, pode ir lá e ler o hino todo na íntegra. Como é que foi encontrado esse hino? Esse hino foi encontrado por uma casualidade muito grande. Ele reinou pouco tempo, uns 20 anos, menos de 20 anos, Akenaton, no Egito. Misteriosamente ele desaparece. Sim, ele foi morto, ninguém sabe como, nem por que ele foi morto. Alguns historiadores egiptólogos acreditam que ele foi morto, assassinado pela antiga casta de sacerdotes que havia perdido poder e prestígio. Quem o sucedeu foi o badalado, o famoso, Tutankhamon. Tutankhamon. A tumba de Tutankhamon foi encontrada quase que intacta, cheia de ouro e tal. Tem vários filmes que falam sobre a maldição de Tutankhamon. E tal. Mas Tutankhamon era filho dele, de Akenaton. Esse Tutankhamon ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele casou com uma meia-irmã dele, reestabeleceu a antiga religião dos egípcios, reintroduziu o antigo clero e devolveu ao clero toda a riqueza, poder e prestígio, e mandou apagar dos registros da história tudo o que se encontrasse acerca de Akenaton, o pai dele, e Atom, que era o deus ao qual o pai servia. Mandou apagar, foi riscado de todas as histórias do Egito. E aí você ouve isso, aparentemente você pode pensar, bom, parece até que os vigilantes, quem assistiu um dos meus vídeos chamado As Duas Quedas sabe quem são os vigilantes, parece que os vigilantes nesse momento venceram, mas eles não venceram ainda, porque não há como conter as águas, não há como deter a luz. Acontece que ele tinha um braço direito, por assim dizer, chamado Ai, escreve AY. Esse cara, logo depois que o Tutankhamon morreu com 18 anos, e esse cara aí sucedeu, tornou-se então faraó do Egito. Esse cara construiu para si um mausoléu na cidade de Akhetaton, e nesse mausoléu dele, ele mandou gravar nas 13 colunas esse grande hino de Atom e toda a história do rei Akenaton e várias coisas, várias informações sobre essa religião. E depois, escavando essa antiga cidade, que ela ainda existe, ela hoje chama-se Tel El Amarna, lá no Egito. Escavando lá, encontraram mais 5 tumbas com histórias e com adorações a Atom. 13 colunas, e o hino estava gravado nessas 13 colunas. O hino é muito grande, eu não vou ler, mas eu gostaria de ler apenas um pedaço, um destaque para vocês, que é: como são numerosas as tuas obras, elas estão escondidas da nossa vista, tu, Deus único, fora do qual nada existe, criaste a terra, segundo a tua vontade, quando ainda estavas sozinho. A fonte é de um escritor francês chamado Jacques Christian, no livro chamado Nefertiti e Akenaton, o casal solar, da editora Bertrand Brasil. Essa edição é de 1978. Eu vou colocar lá nas fontes no final do vídeo. Moisés. Como é que Moisés entra nessa história, né? Acontece que Moisés era egípcio, inclusive o nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu. A história de Moisés e o próprio Moisés dispensa apresentações, Figura prestigiadíssima em 3 das grandes religiões monoteístas, tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo, tem em Moisés um patriarca, um grande homem para essas 3 religiões. Moisés é um herói um pouco diferente dos outros, porque quando se fala de heróis, os heróis em geral
são pessoas muito importantes que vêm de famílias muito nobres, que são criadas por pessoas simples, né? Mas Moisés, ao contrário, é uma pessoa simples, é um escravo que é criado por pessoas importantes, pela filha de Faraó, né? A Bíblia fala que ele recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele poderia ter certamente sucedido o Faraó, sido um dos faraós do Egito, tranquilamente. Status e inteligência para isso ele tinha. Mas ele ficou com os escravos. Depois de uma discussão, ele mata um egípcio, foge para o deserto, e lá no deserto ele tem um encontro com Deus. Eu acredito que Moisés teve conhecimento da antiga religião de Akenaton. Ele era egípcio, estava no Egito e teve conhecimento do monoteísmo. E quando Deus o escolhe, não o escolhe à toa, não o escolhe por acaso, o escolhe porque ele tinha em si as ferramentas necessárias para fazer a grande obra que veio a fazer. Então Moisés, ele acredito que teve contato com a misteriosa religião de Akenaton, né? E ele escreveu o Salmo 90, que é um salmo lindíssimo, lindíssimo, que lembra muita coisa lembra muita coisa do hino de Aton. Mas o salmo que eu quero falar agora é justamente sobre o Salmo 104. O Salmo 104 ele não é uma coincidência. Não é por acaso. Ele é muito parecido. A estrutura dele é muito parecida com o grande hino de Aton. Quem escreveu? A Bíblia não fala quem escreveu o Salmo 104. Né? A pergunta que nós fazemos é quem é o autor desse salmo lindíssimo, que também está lá na minha página. Na Bíblia Católica é Salmo 103. Tá? Os historiadores falam que foi Davi. Quem escreveu esse salmo tem que ter duas coisas. Primeiro, um grande conhecimento da língua, da história e da religião hebraica, né, dos judeus, coisa que Davi tinha. E essa pessoa também tem que ter um grande conhecimento da mitologia e da cultura egípcia, coisa que Davi não tinha, mas Moisés tinha. Eu acredito que tenha sido Moisés que escreveu o Salmo 104. Ele não por acaso parece. É impossível que haja uma coincidência. Na minha opinião, conhecendo o hino de Akenaton, o hino que Akenaton fez para Aton, Moisés fez uma homenagem a Deus e traduziu esse hino em louvor a Deus, a Yahvé, né, o Deus da montanha, né, o Deus supremo, o grande eu sou. E ele faz, assim como muitas pessoas pegam uma música e colocam uma outra letra, Moisés pegou esse hino, que é um hino, salmos, você sabe, salmos são cantados, nós não temos mais a melodia dos salmos, temos a letra, mas salmos são canções. Ele pega o hino de Akenaton, que Akenaton escreveu, e traduz esse hino em louvor a Deus, ao seu Deus. E ele faz isso de maneira esplendorosa. O Salmo 104, ele é lindo, lindo, lindo. Ele tem... eu vou ler apenas os primeiros versículos para você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Deus se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre asas do vento. E assim ele continua, esse salmo lindo, lindo, lindo. É um negócio muito bonito. Você deve ler depois, procure uma Bíblia e leia o Salmo 104 depois, tá bom? Não deixe de ler. Algumas curiosidades sobre esse salmo. O versículo 26
desse salmo cita o animal mitológico famoso, o Leviatã, né, que também é citado em Isaías 27:1, Jó 41:1 e o outro salmo, Salmo 74:14, dependendo da versão da Bíblia. Os judeus praticantes recitam o Salmo 104 todos os dias. A Igreja Ortodoxa Oriental recita o Salmo 104 em todas as orações vespertinas, chamadas orações do início da noite. No catolicismo, o Salmo 104 é recitado durante o Sábado Santo. E há muitas semelhanças entre o provérbio de Salomão e a sabedoria de Amenemope. Amenemope. É um outro livro, são muito parecidos os provérbios. Os chamados 10 mandamentos, que na verdade são 10 comandos, né? 10 recomendações, são afirmações encontradas, claro, com algumas diferenças, todas elas no livro da saída para a luz do dia. Livro da saída para a luz do dia, livro egípcio, conhecido no Ocidente, não sei porquê, como livro dos mortos. Para concluir, eu gostaria de dizer que a revelação de Deus não é apenas para uma pessoa e muito menos apenas para um povo. Deus se revela a todo aquele que o deseja conhecer. Ele se apresenta a todos aqueles que o buscam. A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscareis de todo o coração. A Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A revelação de Deus é progressiva, mas a maior revelação de Deus é Jesus Cristo, que a Bíblia fala que Deus, o Pai, revelou a Jesus Cristo. E o maior ensino de Jesus Cristo é amar ao próximo. Amar ao próximo e a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. O judaísmo já ordenava há mais de 3.000 anos atrás amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que está em Levíticos 19:18. O budismo, por volta da mesma época, dizia o seguinte: só é feliz o homem que ama todas as coisas do mundo e pratica a justiça em favor dos outros. Antes do judaísmo e do budismo, o hinduísmo já pregava assim: um homem que adquire uma conduta louvável, o homem adquire uma conduta louvável quando vê o próximo como vê a si mesmo. E 1.300 anos antes de Akhenaton, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade, pregava: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, concluindo, Deus se revelou a muitos povos. Deus pode muito provavelmente ter se revelado a Akhenaton. E Deus também se revelou a Moisés. Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou aos reis magos, que não eram 3 e não eram reis, mas de fato eram magos. Deus se revelou a você e Deus se revelou a mim. E se você não conhece ainda a Deus, procure conhecê-lo melhor. Tá? Ele está perto de todos aqueles que desejam conhecê-lo. E a maior revelação de Deus é Jesus Cristo, seu Filho. Sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.